O programa Momento Jurídico está iniciando na Academia Brasileira de Direito Processual Civil. E vamos conversar com o Dr. Rodrigo Otávio Barioni, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Doutor Rodrigo, uma satisfação muito grande recebê-lo no Momento Jurídico. E já vamos falar a respeito desta academia, que é tão importante para nós aqui do estado do Rio Grande do Sul, como também para todo o nosso país. Pois a Academia Brasileira de Direito Processual Civil tem como um dos seus principais objetivos propiciar o acesso e o aprimoramento científico a todos quantos se interessam exatamente pelo direito processual civil. O que o senhor pode nos falar mais a respeito, então? Bom, a academia exerce um papel muito importante, muito relevante no estudo jurídico aqui do estado do Rio Grande do Sul, porquanto, salvo engano, foi o primeiro curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. E é uma academia que está voltada não só ao estudo do processo civil por meio dos processualistas gaúchos, que são processualistas muito importantes nacionalmente, mas também tem a oportunidade de trazer processualistas de outros estados brasileiros e que podem falar um pouco sobre outros problemas regionais enfrentados e podem dar sua contribuição acerca do ordenamento jurídico, que afinal de contas é um ordenamento jurídico nacional. Então é um trabalho muito importante, muito bem realizado e presidido pelo professor Márcio Carpena, e que tem dado frutos bastante importantes aí no direito processual civil e no estudo dessa matéria que é tão relevante para a nossa sociedade. Pois a academia está lançando a 6ª edição do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil, que visa transmitir aos pós-graduandos conhecimentos sólidos sobre as técnicas e os fundamentos desta matéria tão importante. Isso demonstra a importância desse curso, que já está na 6ª turma, e há, salvo engano, 4 ou 5 anos que já vem seguindo aí nessa carreira acadêmica de ministrar cursos de alto nível para os alunos aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu só tenho a cumprimentar realmente por essa iniciativa e por a condução, pela forma de condução muito séria e muito, de uma maneira muito ética na Academia Brasileira de Direito Processual Civil. O tema de sua aula inaugural é Processo, Constituição e Reformas Processuais. O que o senhor já pode nos adiantar a respeito? Bom, é um tema bastante relevante, é uma aula que inicia aí a 6ª turma do curso de Processo Civil, e a ideia é mostrar aos alunos como a Constituição cada vez mais permeia a interpretação e aplicação do direito processual civil, que durante muito tempo isso foi relegado a segundo plano, principalmente pela instabilidade política brasileira, em que houve várias alterações constitucionais, várias constituições, períodos ditatoriais, e após 1988, com a Constituição hoje vigente, acabou, por assim dizer, havendo uma percepção da importância da Constituição na interpretação das normas infraconstitucionais, dentre elas as normas de direito processual civil. Pois as recentes reformas, não é, trazem em seu bojo uma verdadeira reformulação conceitual exatamente em todo o direito processual civil, em função disso, então, este tema tão relevante. Exatamente, e desde 1994 o processo civil brasileiro tem experimentado reformas muito relevantes e reformas estruturais. E desde então têm sido feitas diversos pontos, estão sendo alterados, não só do Código de Processo Civil diretamente, mas em outras leis relativas a processo, como nas ações coletivas, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que em 1990 veio instituir aí regras importantes para o processo civil brasileiro. E agora há uma necessidade de interpretar todas essas reformas, porque o Código acabou sendo um pouco desfigurado. Aquela versão inicial do professor Alfredo Buzaide, que tinha uma linha principiológica já estabelecida, acabou sendo alterada e, por isso, demanda do aplicador do direito, do intérprete do direito, um reestudo desse Código de Processo Civil frente a essas novas normas que foram estabelecidas.
Pois, no seu entendimento, a par das reformas legislativas, não se faz então necessária uma reforma administrativa? É essencial uma reforma administrativa, porque grande parte dos males do processo são atribuídos às leis. Então, o legislador ele adotou um critério que foi reformar as leis para tentar se alcançar uma tutela jurisdicional mais efetiva. E isso não é um fenômeno só brasileiro, não. Isso aconteceu também na Espanha, aconteceu na Inglaterra, no Japão. Em vários países houve diversas reformas para tentar modificar o sistema processual no sentido de agilizar o processo, de prestar a tutela jurisdicional de uma maneira mais rápida e efetiva. Mas, na verdade, ao menos aqui no nosso direito, no direito brasileiro, a gente pode dizer que essa reforma administrativa é importante porque grande parte dos males do processo decorrem de uma falta de estrutura. Então, uma falta de estrutura judiciária, falta do número de juízes adequados, falta de preparação até para quem vai assumir o cargo como juiz ou como promotor. Então, há uma necessidade realmente de uma reforma administrativa para que propicie o acesso a uma tutela jurisdicional rápida, uma prestação jurisdicional rápida e efetiva e de qualidade. Então, sem uma reforma administrativa, não vai adiantar simplesmente fazer reformas normativas. Doutor Rodrigo, a tão propalada reforma do judiciário, salvo em alguns pontos isolados, em nada irá contribuir para o fim da morosidade do processo. Justamente porque, do ponto de vista legislativo, mas existe uma deficiência estrutural mesmo. E uma reforma do Poder Judiciário, mas uma reforma que contemple não apenas a modificação da carreira dos juízes ou do controle dos magistrados, mas que contemple efetivamente um maior número de juízes, e isso tem impactos, evidentemente, orçamentários, e pode representar até, eventualmente, aumento de tributação, num país que a tributação já é alta, então é um problema sério a ser resolvido, mas é importante, porque sem uma reforma efetiva do Poder Judiciário, não se há de conseguir uma celeridade, uma prestação jurisdicional adequada. Sem dúvida. Mas vamos falar um pouco sobre esta sua obra, Efeito Devolutivo da Apelação Civil. Inclusive, nesta aula inaugural, será sorteado este livro para os alunos que estiverem presentes, que se inscreveram, e também aqueles que receberam como prêmio bolsa, né, que a academia premiou alunos para assistirem participarem desta 6ª edição, né, através de um processo seletivo. Então, nos fale a respeito deste livro, Efeito Devolutivo da Apelação Civil. O que trata? Bom, esse livro aqui é fruto, na verdade, da minha dissertação de mestrado, e com a qual eu obtive o título de mestre. E o livro ele trata fundamentalmente de um dos efeitos da apelação. É uma questão um pouco mais técnica, né, falar sobre o efeito devolutivo, mas é um dos efeitos da apelação e talvez seja o efeito mais importante do recurso de apelação, que é justamente o de propiciar o acesso ao tribunal por meio do duplo grau de jurisdição. Então, o livro trata das matérias que o tribunal pode examinar quando julgar o recurso de apelação. Basicamente é isso. E, inclusive, ele trata de algumas reformas que foram realizadas em relação ao recurso de apelação, especificamente, que tentou ampliar esse efeito devolutivo para que o tribunal possa examinar o maior número de matérias sem ter necessidade de, muitas vezes, retornar o processo ao primeiro grau. Ok, agradecemos muito a sua presença no programa Momento Jurídico, e outra oportunidade de que vier a Porto Alegre, certamente viremos aqui para conversar mais sobre este assunto tão importante. Eu é que agradeço e saúdo a todos os telespectadores. Maiores informações sobre a Academia Brasileira de Direito Processual Civil, ligue para 3332-7283 ou acesse www.abdpc.org.br. Nós vamos aos comerciais e já voltamos.